Que a graça do Senhor esteja em cada um dos irmãos. Vamos tomar as Escrituras no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Eu quero falar exatamente sobre o que eu publiquei hoje à tarde. No período da tribulação, qual será a exigência do concílio ecumênico, no qual resulta na marca da besta? Parte 1. 2 Tessalonicenses 2, verso 7. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses 2, verso 7. Obrigado. Porque já o mistério da injustiça opera. Não é ministério, é mistério. Da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Meu Deus. Senhor nosso meu Deus amado, ajude-nos, meu Deus. Que está, Senhor, a tua palavra. Deus, segura nossas mãos. E a tua palavra é verdade. Senhor, toma-nos nas tuas mãos. Abre nosso entendimento cada vez mais na tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, confirmando a tua presença em nosso coração. Ajuda-nos a entender, a compreender que o Senhor tem nos dado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem. É uma pergunta. No período da tribulação, presta atenção, no período da tribulação, não da grande. Sempre digo isso. Os irmãos não devem confundir com tribulação e grande tribulação. Tribulação será um período na qual os gentios, ou as igrejas gentias, povo gentil, o povo ocidental, a igreja ocidental, estará passando um período muito terrível, um caos, quando o arrebatamento acontecer. Quando o arrebatamento acontece, por um pouquinho de tempo as coisas continuam normais, tabernáculos ainda continuarão estar abertos, e de repente, algo desperta o povo imediatamente. A atenção deles é voltada lá para a Palestina, lá para Israel, onde são informados de que 2 homens, 2 profetas estão pregando. Nesse instante, um desespero cai nos corações das pessoas que ficaram. E nesse instante eles percebem que ficaram para trás. E que Jesus não os levou. Não porque Jesus não quis, mas porque eles não procuraram pelo Espírito Santo e não foram predestinados para ir no arrebatamento. Nesse período elas terão que enfrentar a imagem da besta, que será levantada na América, nos Estados Unidos, onde esta imagem é um conjunto
de igrejas, na qual forma um movimento ecumênico que distraidamente pensa que pode acabar com o comunismo. Mas, na verdade, esta imagem se levanta para poder dar mais poder à primeira besta. Ela receberá autoridade como a primeira besta para poder exercer sobre o povo. E, no entanto, ela receberá um poder que atualmente não tem. Ela tem apenas um poder eclesiástico. A outra ponta do chifre ainda não aconteceu, que é o poder civil. Mas quando ela obtiver o poder civil, então haverá leis, duras leis. O povo será brutalmente sendo colocados para servir a imagem de sua besta. Mas antes disso eu quero mostrar para os irmãos algo. Apocalipse capítulo 13. Preste bem atenção, que isto vai nos ajudar. A besta que subiu do mar, Apocalipse 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Isto é, na visão de João, ele se pôs na areia do mar, isto é, praia. E da praia ele olha para o mar. Isso na visão. Da praia ele olha para o mar. E do mar, na sua visão, viu subir uma besta. Besta é poder. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vamos parar aqui. 7 cabeças, diz o profeta, na mensagem, a marca da besta, selo de Deus e várias, porque não somos uma nação. 7 cabeças significa 7 montes. Amém, irmãos? Amém. 7 montes. Mar significa densidade, uma enorme quantidade inumerável de pessoas. Besta, poder. 7 cabeças, 7 montes, 7 colinas. Isto é, esta besta, este poder que o dragão Satanás deu à mulher, igreja, está sentada sobre 7 colinas, isto é, a igreja romana católica, com sua sede no Vaticano. O Vaticano é um estado independente dentro de outro estado. O Vaticano é um estado dentro de outro estado. As leis ali dentro não tem nada a ver com Roma, não tem nada a ver com a Itália. As leis de dentro do Vaticano não tem nada a ver com o governo da Itália, não tem nada a ver com o governo de Roma. É um estado dentro de outro estado, é uma independência pura. A mulher que se assenta sobre muitas águas, a mulher é a igreja. O dragão deu esse poder para fazer dela uma besta, um poder. Então, o Vaticano está rodeado de 7 colinas, 7 montes. Quando se diz está sentada, não é estar sentado, está rodeado de 7 colinas, 7 montes. Amém, irmãos? Amém. E 10 chifres. Chifres quer dizer, diz o irmão Branham, que os 10 chifres, os chifres
são 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Montbrand disse que esses 10 chifres são 10 reinos. São 10 reis que jamais terão reino, mas que reinarão pelo menos por uma hora. Pelo menos por uma hora. Quem são esses reis? O profeta diz, eles ainda não vieram. Eles surgirão na grande tribulação. Quem entendeu, irmãos? Amém. Surgirão. São ditadores, diz o profeta. Mensagens às 10 virgens, mensagem segundo o selo 313, mensagem porque não somos uma denominação 87 e 88. São 10 reis que ainda estão por vir, de forma que não terão nenhum reino, mas reinarão como se fossem reis por uma hora, pelo menos por uma hora. Quem está entendendo, irmãos? Amém. São eles que vão fazer a grande prostituta se amargar, farão ela ficar desolada e nua, a queimarão no fogo. Quem está entendendo, irmãos? Amém. E isto fala do comunismo. Então tá. Então veja o que os irmãos entendem sobre isso aí. Agora vamos pegar a besta que emerge da terra, que sobe da terra. Do mar, já sabemos, o poder nós já sabemos, o que é 7 cabeças já sabemos, o que significa 10 chifres já sabemos. Agora vamos saber o que poder é este, que besta é esta que sobe da terra em vez do mar. 13:11 de Apocalipse 13:11. E vi subir da terra outra besta. Isto quer dizer, e eu vi subir da terra outro poder. Só tinham 2 chifres. Quem entendeu, irmãos? Amém. Os que vão combater Roma tem 10 chifres. Certo? E o que vai favorecer o ecumenismo tem 2 chifres. Poder civil e eclesiástico. Amém? Amém. Quem está entendendo? E vi subir da terra outra besta, outro poder, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. Não tem nada a ver com cordeiro. Parece cordeiro, mas não é cordeiro. E falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta, Roma, na sua presença, e faz, com esse poder faz, que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, isto é, quando o Império Romano caiu e levantou-se através do Império Papal, foi curada nesse período. Amém, irmãos? Amém. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Isto é, a imagem da besta. Amém, irmãos? Amém. A imagem da besta, que é o Concílio Mundial de Igrejas, está cheio de movimentos, vários, pentecostais, neopentecostais, então fogo sai caindo em todo lado. Amém, irmãos? Amém. E enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na primeira besta, na sua presença. Quem está entendendo? Veja. E engana. Com que ela enganaria? Com que tipo de engano ela enganaria? Através de ensinamentos e doutrinas falsas. Amém, irmãos? Amém. Vê? Vê? Aí está. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo os que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida e espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que a besta também falasse,
Isto é, para que ela também pudesse ter autoridade, para que ela também pudesse designar, e fizessem que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. É agora que eu entro na matéria. Amém? Todos sabemos que automaticamente que aqueles que não levam o selo de Deus, que não levam a marca de Deus, que é o selo de Deus, levam a marca da apostasia, que é a incredulidade. Isto também, em outra linha, significa que antes que literalmente seja exigida uma adoração literal à besta, o sistema religioso carrega sua imagem, ou seja, sua maneira de crer, de agir, de batizar, de liderar. Amém, irmãos? Amém. Quem entendeu isso aqui? Amém. Isso aqui não é um chazinho não, tá? Amém. Isso aqui não é um chá. Isso aqui não é uma comida diet, não é uma comida light. Vocês têm que entender isso aí. Se eu fosse vocês, como membro, eu não perderia nada, ficava atento a tudo que fosse falado aqui. Principalmente quando entra nesses assuntos. Não perderia por nada. Por nada. Faria de tudo. Mesmo que a bexiga estivesse travando aquela coisa toda, mas eu não perderia por nada. Eu, quando eu era membro, quando eu era auxiliar, e quando vinha alguns pregadores trazer esse assunto, eu nem piscava, ardia meu olho. Não perdia nada. Eu vou repetir outra vez. Todos nós sabemos que automaticamente que aqueles que não levam o selo de Deus levam a marca da apostasia, que é a incredulidade. Isso também, em outra linha, também significa que antes que literalmente seja exigida uma adoração literal à besta, o sistema religioso carrega a sua imagem. Carrega como? Na sua maneira de crer, de agir, de se batizar e de se liderar, etc. Sabemos que a besta, poder, que surge no meio do mar, multidões, povos, línguas, é a Igreja de Roma, católica. E a besta, poder, que se levanta na terra, América, que também tem dois tipos de poderes, que é o civil e eclesiástico. Apocalipse 13, a partir do verso 11. No período da tribulação, isto é, período em que a igreja gentílica passa, devido ter ficado para trás, por não ter ido no rapto, não a grande tribulação, pois essa é no finalzinho dos 3 anos e meio, com a terra toda em chamas por causa da guerra nuclear. Batismo de fogo. Nesse período de perseguição da então igreja que ficou para trás, será submetida a aceitar ou entrar no concílio no qual forma a imagem. E essa imagem é o ajuntamento de todas as denominações, no qual, com tantas ideias diferentes, se juntarão a ter e a receber e a crer numa só ideia de religião, que será da Igreja de Roma, a Igreja Católica. Nesse período, a única exigência para que as denominações sejam permitidas que vendem ou que comprem, isso é, continuar com suas portas abertas pregando, amém, irmãos? Amém. Porque as pessoas não entendem. As pessoas não entendem aquele período de não comprar e não vender. Eles pensam que é comprar um chocolate, comprar um pacote de arroz, comprar isso, comprar aquilo outro. Nada disso. Não será permitido nem comprar e nem vender. Isto é, se não aceitar a marca, as igrejas não terão as suas portas abertas para poder propagarem, vender o seu evangelho. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Não terão. Quem está entendendo? Amém. Serão confiscadas. Não poderão. Então, a exigência
será que todas as igrejas, observe, nesse período, a única exigência para que as denominações sejam permitidas a venderem ou a comprarem, isto é, continuar com as suas portas abertas, será para eles uma coisa simples, bem simples de se fazerem, mas, no entanto, estarão abraçando a morte e o caos sem saber. A exigência será que todas as igrejas evangélicas, ocidentais, ortodoxas, pentecostais e etc., que se manifestem sua fé na Trindade, três pessoas distintas da divindade, formando um Deus, pois o argumento da Igreja Católica já os ganham e os ganhará pelo fato de Jesus ter pregado, incentivado, ensinado que todos deveriam ser um. E dizem que para isso o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo já os unem. Os irmãos entendem? A igreja, através de seus concílios, presta atenção nisso aqui agora. A igreja, através de seus concílios e ajuntamentos de irmandade, já tem esse poder eclesiástico, mas logo terão o poder civil, a outra ponta do chifre. E quando tiverem o poder civil, haverá leis que os forçarão brutalmente, pois através do diálogo eclesiástico não passa de algumas reuniões de arcodioceses, bispos, que se ajuntam com alguns grupos de pentecostais, líderes evangélicos, e não passam disso. Mas e não vai longe. Para isso, o poder civil terá que vir. Amém, irmãos? Amém. Terá que vir. E será uma cartada final para que essa imagem, concílio de igrejas, passe seu poder à besta. Estão compreendendo? E quando isso acontecer, aqueles que viveram na mensagem e perderam o arrebatamento, o rapto, no qual irão ainda para os tabernáculos, porque aqueles que não vão no rapto nem saberão que houve um rapto, pois eles continuarão a pensar que devem buscar ao Senhor e ainda continuar tentando mudar de vida. Por um curto período ainda procurarão ir no tabernáculo e haverá sim tabernáculos abertos. Pois quando o rapto suceder, tudo seguirá normal por um pouco de tempo. E de repente, um alarme mundial será soado. E aí virá o desespero, pois saberão que tem 2 profetas em Israel, fazendo grandes sinais. E aí cairão entre si mesmo de que, na verdade, ficaram para trás para a grande tribulação. Isto é, serem queimados vivos ou mortos por não aceitar ou dar uma adoração à besta. Queimados vivos, Armagedon, guerra nuclear, fogo. Ou morrer antes por não aceitar a adoração, elevação à imagem à besta, dando poder à besta. Quem entendeu, irmãos? Meu irmão e minha irmã, você que já escapou dessa marca doutrinária, que é a Trindade, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo e que creu no profeta prometido para este fim de tempo, não pense você que isso somente o livrará ou te dará condições de subir ou de não ser submetido à adoração à besta. Se ficares, pois necessitará do Espírito Santo, a fé revelada na mensagem da hora, para ser tomado daqui mediante uma predestinação, no qual Deus estabeleceu por si mesmo e consigo mesmo. Amém, irmão? A minha preocupação como pastor, como ministro e até minha, é que está tudo indo muito calmo demais. Os irmãos entenderam, irmãos? Vocês notaram? Está indo calmo demais. Está tudo calmo. Eu que estou escrevendo, irmãos. Está muito calmo.
Tudo que eu estou falando está baseado nas mensagens do profeta. Amém? Então, às vezes, alguém pode pensar, não, o pastor está lendo umas papéis, mas está tudo baseado dentro das mensagens do profeta. Então, está muito calmo. As coisas estão muito calmas. Não sei se os irmãos notam. Está muito calmo. Existe uma calmaria muito grande entre o povo da mensagem. Pois esse é o perigo. Pois é um tempo de relaxamento. Isto denota costume com a mensagem. Tudo está caminhando como se não houvesse um rapto. As pessoas, os ministros, os ministérios estão apenas focando em torno de si mesmos, se fechando, e isso vai seguindo. Parece que tudo virou uma rotina. A essência parece que foi embora. Outro dia tinha um homem lá em São Paulo, se não me engano. Ele pegou uma roça, ou ele pegou uma maçã do plantio dele, sem agrotóxico, sem nada, plantada naturalmente, esperando pelo tempo, a estação, tudo, e deu aquela maçã bonita. Ele só preparou a terra, só encheu a terra de vitaminas, e veio aquela maçã bonita, e levou lá no centro de São Paulo, e foi num lugar onde vende só hortifruti granjeiro, e pegou o mesmo tamanho da maçã com a outra tamanho da maçã, e mandou uma pessoa dar uma mordida naquela maçã, e a outra mordida na outra maçã. Aí a pessoa fala assim, ué, por que é diferente? Essa aqui está tão saborosa, e essa aqui é maçã, mas não tem o sabor que essa tem. Os irmãos entenderam, irmãos? A essência. Temos igrejas grandes, pastores bem instruídos, grandes ministérios, influentes ministérios. Temos grandes festas, mas e a essência? A essência está se indo. Quem está entendendo, irmãos? A essência está se acabando. A essência se está indo, escapando. Aquela verdadeira essência está indo. Parece que tudo virou uma rotina, uma forma, parece não haver mais ver. É um perigo. A minha preocupação é que está tudo calmo, há uma calmaria muito grande entre o povo. É um tempo de relaxamento. Isto denota costume com a mensagem. Tudo está caminhando como se não houvesse um arrebatamento, um rapto. As pessoas, os ministérios estão apenas focando em torno de si mesmos, se fechando. E isto vai seguindo. Parece que tudo virou uma rotina, uma forma de norma. Parece que não haver mais peso na segurança das pregações, pois de certa forma estão devendo em alguma coisa, seja no amor fraternal, no companheirismo, na doutrina. No fundo, gera um desespero na alma, pois as coisas das quais o profeta ensinou não está saindo ou sendo feitas da maneira que foi ensinada. Amém, irmão? Amém. Eu não queria dizer isso, mas esse tempo, agora mesmo, é um tempo primoroso para Satanás. Pois além da guerra de conflitos e interesses, também existe uma batalha nas mentes, no qual uma parte sabe que é verdadeiro aquele que Deus enviou com uma mensagem, mas não sabem exatamente se estão levando o equilíbrio e ensinando exatamente o correto que levaria o povo ao arrebatamento. E, no entanto, a única zona de conforto e o luxo que se dão ao dizerem
que estão na mensagem e que pregam ela, pois tem em mente que é a mensagem precursora da segunda vinda. Mas vocês não acham que está sendo muito fácil? Vocês não acham que está sendo fácil demais? Levando em conta que cada ministério, algumas delas, claro, com suas doutrinas estranhas e raras, com seus desdéns, divisões, falham mesmo? Não podemos nos vangloriar pensando que nos safamos da doutrina da Trindade, por ser ela o ponto inicial da marca da besta, por ser um dos indícios da marca da besta, mas esquecem que divisão é uma raiz dela. Esquecem que doutrinas raras é uma raiz dela. Esquecem que companheirismo rachado é uma raiz dela. Esquecem que perseguição, difamação, calúnia, nicolaísmo, proselitismo são todas raízes dela. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Que situação! Os irmãos estão entendendo? Amém. Como que está indo? Como que as coisas estão indo? E aí nós se damos o luxo de ter aceitado o profeta, e que meu batismo foi consertado, e que minha santa ceia foi acertada, e que minha mente concernente à doutrina da deidade, de que existe só um Deus e não três, foi bem focalizada, está bem focada, e nós então nos vangloriamos e damos ao luxo de que saímos da marca da besta. Ou a marca da besta desistiu de nós? Não. Depois que eu postei essa mensagem hoje nas redes sociais, no Facebook, uma moça depois fez um comentário dizendo assim: graças a Deus que eu me livrei dessa marca, batizando-me no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu entrei no perfil dela com batom, um pouquinho de brinquinho, cabelo cortado. Se livrou? Se livrou da marca da besta? Se livrou nada. Se livrou nada. Porque a marca da besta não é somente sair de uma doutrina. A marca da besta também, diz o profeta, o selo da Páscoa, ou o selo de Deus, é a apostasia também. É o selo da apostasia. É a perca de valores, é a perca de identidade. Que entenderam, irmãos? Não é somente isto. Que Deus nos guarde, amém, irmão? Que Deus nos guarde. E não é eu que digo para pedir a Deus que nos guarde, não. Ele que diz para nós ter essa responsabilidade. Guarde o que tens. Ele que diz, amém, irmão? Guarde o que tens. Aleluia. Guarde o que tens, para que ninguém te tire a coroa. Porque tirando a coroa, tira seu poder. Porque coroa é sinal de poder. Amém, irmão? Guarde o que tens, para que ninguém arranque a sua coroa. Arranque seu poder. Coroa é sinal de reinado, é sinal de poder. E se lhe arranca a coroa, não tem mais poder. Satanás não está preocupado em arrancar o prédio. Satanás está preocupado em acabar com certas coisas. Satanás não está preocupado. Ele está preocupado em retirar a coroa da igreja. Porque retirando a coroa, ela está sem poder nenhum. Sem identificação nenhuma com o rei. Quem entendeu, irmão? Guarde o que tens. Guarde o que tens, para que ninguém lhe arranque a coroa. Haverá alguém tentando arrancar. O concílio de igrejas virá para poder arrancar. As ofertas do mundo já estão aí para poder arrancar. Os desejos da carne estão aí para poder arrancar.
Mas haverá um poder que virá ainda com mais força ainda. Que não será apenas uma sediçãozinha para poder cometer um pecado. Não! Será uma brutalidade, onde as pessoas serão submetidas a entrar, receber o seu sinal na mão ou na sua testa. E nós estamos aqui pedindo a Deus que nos guarde. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas na verdade é você que tem que guardar. Amém. Glória a Deus. Amém. Guarde o que tens. Amém, irmão? Para que ninguém lhe arranque a coroa. Ah, irmão, por que não ora mais? Perdeu a coroa. Perdeu o poder, o gozo de orar, a vontade de orar. Irmão, por que você saiu da igreja? Perdeu o gozo de ir na igreja. Não tem mais felicidade nos cultos. Opa, alguém arrancou-lhe a coroa. Os irmãos entenderam, irmão? Nem aconteceu a grande tribulação, nem aconteceu a perseguição, ele está perdendo. Nem aconteceu ainda a perseguição. As pessoas já estão interessadas em perder antes? Não, irmãos, não. O profeta irmão Branham disse, tabernáculo, olha, não é no meu tempo não, mas eu estou enxergando de longe os filisteus vindo sobre você. Não é no meu tempo não, mas tabernáculo, os filisteus vêm sobre ti. O profeta estando ali, filisteu nenhum entrava. Amém, irmãos? Amém. Filisteu nenhum entraria. Nenhum. Porque ali estava Josué. Amém. Amém. Ali estava Josué. Ali estava o ministério de posicionamento. Ali estava o profeta. Ali estava o profeta. Ali estava o profeta, porque ali estava o profeta Josué. É tanto que se aquele anjo que era Deus não se identifica que era Deus, Josué passava a espada. Os irmãos entenderam? Aleluia! Josué diz, identifique-se. Josué é o general, um tipo do Espírito Santo. Um que posiciona o povo na terra. Um que saía por ali com o povo todo dormindo, mas vigiando o acampamento. Amém, irmão? E o anjo do Senhor, o próprio Deus, apareceu e disse, identifique-se ou vai perder a vida. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Guarde o que tens. Aí eu acho que o Espírito Santo, o anjo do Senhor, falou assim, é esse aí, coloquei na mão certa mesmo. O anjo do Senhor fala assim, esse eu coloquei na mão certa mesmo. E o profeta disse, ele colocaria o Espírito Santo em alguém, a pessoa certa. Amém? Amém? Guarde o que tens. Guarde o que você tem. Porque o que você tem é o que vai te livrar daqui. Amém. E se ficares para a grande tribulação, provou que você não guardou nada. Amém, irmão? Amém. Não queremos estar aqui nesse tempo. Amém. Ninguém quer ficar. Ninguém quer. Ninguém quer. Assim como Paulo, vou fazer um paralelo. Paulo foi ao terceiro céu e disse que viu coisas e ouviu coisas que se ele descesse num dia de culto, gente, eu quero pregar para vocês o que eu vi no céu e eu vi. Paulo disse, eu não posso. Vocês não são capazes de suportar o que eu vi e o que eu ouvi lá em cima. Da mesma forma, é o período de 3 anos e meio. Vocês têm a história do Holocausto, vocês têm a história das arenas, mas o que está para acontecer nos 3 anos e meio nunca aconteceu na Terra ainda. Você vê a história das arenas, morte nas arenas. Você vê a história do Holocausto, Hitler fazendo coisas barbárias com os judeus. E ainda o que está para vir, nem ainda viu ainda algum homem. Sabe por quê? Porque há um
Somente um que resiste até que o iníquo, esse homem do pecado, seja revelado. Só tem um que resiste até agora, é o Espírito Santo. Amém, irmão? Para o mundo religioso é um mistério. Para nós já sabemos qual é o mistério da iniquidade. Nós já sabemos. Eu sei, você sabe. Sabe por que você sabe? Porque Deus te deu um ministério para você saber. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo deixar a terra, o diabo vai estar encarnado. O diabo vai estar em carne humana. Não com aquela aparênciazinha de piedade como estava com Judas. Ele vai estar aqui na terra. O próprio diabo. Aí, nos 1265, nos 1260 dias, ou 42 meses, que resta, a Bíblia diz, ai dos moradores da terra, que o diabo vai descer do meio de vós. Está entendendo, irmãos? As pessoas ficam aí fazendo coisas e coisas tais, e lamentando, e ouvindo as histórias, e cientista político, cientista de guerra, falando sobre o Holocausto, barbárie, Napoleão, Stalin, Hitler. Fica vendo aquelas atrocidades da Igreja Católica, quando queimavam, quando botavam fogo, quando arrancavam os seios das mulheres. Irmão, o que está para vir com Satanás em carne humana na terra, o que está para vir. Vou somente dar uma, para os irmãos entenderem o que eu vou falar. Quando aqueles que tinham o Espírito Santo nas arenas eram colocados no meio da arena para ser motivo de espetáculo, de show, eles permitiam que a morte viesse até eles. E morriam chorando, cantando, glorificando. Mas no período da tribulação, a Bíblia diz que eles procurarão a morte. Onde está a morte? Vem cá, morte, me leva a morte, me busca a morte, me mata a morte, e não acharão. Quem está entendendo, irmão? A Bíblia diz que uns subirão em prédios, em água, descerão de cabeça para baixo no chão, não morrerão. Ficarão totalmente todos desfigurados, mas não morrerão. Procurarão Já pensou alguém procurar a morte? Ninguém fica. Quem é o doido que fica procurando a morte? Quem é o doido que fica procurando a morte? E a Bíblia diz que procurarão a morte. E a morte é o quê? Se eu estou saindo fora, até a morte vai ficar com medo do diabo aqui na terra. Eu estou saindo fora. Os irmãos entenderam, irmãos? Procurarão a morte. Morte, onde está? Me leva, não estou aguentando não. Os irmãos estão entendendo? E você sabe qual é o resultado dos que ficam? É resultado de falta de culto. Que culto como esse não volta de novo, não. É verdade. É verdade, meu Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí as virgens nécias ficam para trás. Eu acho que eu vou lá na Palestina. Quem sabe eu encho um pouquinho com Moisés e Elias. Não vai, você não pode. Aquela mensagem não vai te preencher. Lá você vai ter que matar cordeiro. Se é gentil, você vai matar? Lá você vai fazer um monte de coisa que os judeus fariam. Moisés e Elias irão fazer. Não vai. Deixa eu ir lá na Palestina. Quem sabe eu encho um pouquinho do azeite. Não vai ter jeito. O azeite é agora. Amém, irmãos? O azeite é agora. Agora é o azeite. Agora é hora de endereçar as lâmpadas.
Olha onde nós estamos aqui. Era de Laodiceia. Escuridão. A era escura, é a era mais triste que existe. É a era escura, a era negra, onde quem está cavalgando por ela? Quem está cavalgando? Que cavalo é esse? Aqui, os 4 cavaleiros que cavalgam desde a primeira era até a última. Na última era, quem é que está cavalgando? Não é o cavalo amarelo? E ele não ganhou um nome? Qual foi o nome que ele recebeu? Que terrível! A era nossa, em relação à era das trevas, é pior do que a das trevas. Quem entendeu, irmãos? Porque o cavalo nem tinha nome ainda. E nem era morte ainda. Por isso que davam suas vidas pelo testemunho. Mas olha aqui, a era de Laodiceia. O cavalo amarelo cavalgando. Cavalgando sobre onde? Cavalgando sobre as igrejas. Morte, ensino, doutrinas erradas. Quem é, meu irmão? Cavalgando sobre a política. Cavalgando sobre a sociedade. Cavalgando sobre a juventude. Cavalgando sobre os casamentos. É a era da morte. É a era da dúvida, da incredulidade. Santo Deus, da graça de Deus. É a era da interpretação. É a era em que a panela está cheia de morte. E uns comem da batista, comem da metodista, comem da presbiteriana, comem da católica. E nós estávamos lá também. Mas aí o que nós vimos? Nós olhamos para cima e vimos uma águia voando. Amém, irmão? E vimos uma águia voando. Ela abriu o seu bico e jogou um pouquinho de farinha. Amém, irmão? E aí comemos desta farinha. E aí vivemos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não deixe a mensagem por nada, irmão. Não deixe a mensagem por nada. Não deixe. Porque não pense você que a mensagem que começou lá atrás não seja a mesma coisa hoje. É a mesma. E se você permitiu que Deus começasse em você uma boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quantas pessoas deveriam ouvir isso, Senhor? Quantas pessoas necessitariam de ouvir isso? Mas nós somos gratos ao Senhor por nos permitir, em um humilde lugar, em um pequeno lugar. Foi numa pequena, Senhor, como diz a Bíblia, um pequeno estábulo, em que a palavra veio, em que o verbo se tornou carne. Foi num pequeno lugar, numa pequena vila que o Senhor veio a Maria. E assim sucessivamente o Senhor continua sendo o mesmo em simplicidade. E nós agradecemos o Senhor por isso. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Até terça-feira, se Deus assim permitir, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.